da primeira Olá, infância pessoal, bom dia do estado de Santa Catarina. E... Maravilha. Bom, ok, os outros também estão ouvindo, pelo jeito, né? E a experiência que a gente tem na temática desse nosso painel hoje, a gente pode trazer como exemplo prático da questão da política da primeira infância, um exemplo que é o exemplo da doutora Zilda Arnes. Então, eu vou contar um pouquinho e vou estar relacionando para vocês história que começou. Parabenizar por essa iniciativa e agradecer pelo convite. Bom, hoje a gente vai ter nesse painel sobre engajamento e práticas, né, de formação docente, boas práticas. A gente vai ter um painel muito interessante com práticas muito incríveis, né? Conheço mais de Joinville pelo fato da gente ter essa parceria, mas li as experiências e a gente vai aprender muito. E me pediram inicialmente para apresentar para vocês um pouco de qual que é o estado da arte, o que são boas políticas para pensar principalmente a formação de professores. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou mostrar para vocês um apoio visual para a gente discutir o que de fato faz uma formação continuada eficaz, como que a gente pensa a formação docente, que foi um ponto que tanto ontem quanto hoje surgiram nas falas de vários dos nossos palestrantes. Então, eu vou trazer isso e depois quero cumprimentar aqui as nossas painelistas, as colegas, depois eu cumprimento uma por uma. Bom, gente, acho que a primeira pergunta, né, e aí as práticas que vão ser apresentadas aqui vão ilustrar como que isso é feito na prática, o que faz, né, uma formação continuada eficaz. Mas primeiro a gente tem que entender o que é uma formação continuada eficaz. Uma formação continuada eficaz é aquela que, de fato, vai melhorar as práticas de ensino dos professores e vai gerar aprendizagem, vai chegar lá nos estudantes, nas crianças, nos adolescentes. Então, uma formação continuada eficaz é aquela que muda a prática do professor, que melhora a prática de ensino e gera aprendizagem dos estudantes. Só que tem uma complexidade, porque para a gente pensar a formação do professor, a gente tem que pensar a complexidade da educação e do ensinar. É uma das tarefas mais complexas e mais importantes de qualquer sociedade. Ensinar não é um ato rotineiro, né? As salas de aula são heterogêneas, tem múltiplos desafios. E aí, que professor que a gente precisa para esse desafio? E aí, na literatura, tem o que eles chamam de expert adaptativo, porque é um desafio gigante da aula. E é um professor que ele tem que mobilizar um amplo repertório de conhecimentos. Ele tem que saber sobre práticas, ele tem que tomar decisões no dia a dia, ele tem que ter conhecimento de conteúdo, ele tem que saber matemática, mas ele tem que ter conhecimento pedagógico de conteúdo, ele tem que saber como os alunos aprendem, ele tem que ter um amplo repertório, né? Ele tem que entender ele tem que fazer capacidade de leitura e contexto, ele tem que fazer mapeamento, ele tem que ser criativo, enfim, gente, é a profissão mais difícil que existe, né? E com condições, às vezes, adversas, com alunos que, às vezes, não foram alfabetizados na idade certa, com vários desafios nas salas de aulas heterogêneas que a gente tem pelo nosso Brasil. E aí, gente, esse repertório, e aí eu chego no que uma formação continuada eficaz tem que ter, o professor ele tem que ter, basicamente, esses 3 repertórios de conhecimento. A primeira coisa é o conhecimento acadêmico, o conhecimento de conteúdo. O professor, para ensinar matemática, tem que saber matemática, um professor, para ensinar história, tem que saber história, e assim vai, né, o conhecimento de cada disciplina. Mas ele tem que ter um conhecimento pedagógico geral. Então, por exemplo, o professor ele tem que saber fazer gestão de sala de aula, mas ele tem que ter um elemento que, na fala, né, na mesa anterior, o Haroldo trouxe, o Calegari trouxe, que é o conhecimento pedagógico de conteúdo. O que é isso? Né? Assim, se fosse para sintetizar de uma forma muito simples, é o como ensinar. E como eu ensino história, não é o mesmo jeito que eu ensino matemática. E o jeito que eu ensino lá para uma criança que está sendo alfabetizada nos anos iniciais é diferente da forma como eu ensino também para um estudante lá dos anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio. Então, assim, é um amplo repertório que ele tem que ter, que tem que mobilizar. E o conhecimento pedagógico de conteúdo, ele é muito importante, porque tem vários estudos, né, que mostram o seguinte, que o professor que tem conhecimento pedagógico de conteúdo, os alunos aprendem mais, principalmente na área de matemática. Tem várias evidências quando se analisa o impacto do professor e você olha para sabe conhecimento pedagógico de conteúdo, os alunos aprendem mais. E conhecimento pedagógico de conteúdo é um conceito, assim, bem antigo, né, ele foi desenvolvido pelo Schumann há mais de 3 décadas e todo
programa de formação continuada, toda política de formação em serviço em continuada eficaz tem esse desenvolvimento do CPC, do conhecimento pedagógico de conteúdo, como ensinar. Então, todos modelos de formação de alta qualidade não é só o conteúdo e o conhecimento pedagógico, tem o conhecimento pedagógico de conteúdo. E aí, para encerrar nessa lógica do estado da arte, eu encerro aqui para a gente ouvir a parte mais importante, que são as boas práticas aqui do estado de Santa Catarina, tem a seguinte pergunta. Então, se tem todos esses repertórios, toda essa complexidade, então, como implementar, então, formações que sejam eficazes, que promovam a melhoria da prática pedagógica, que promovam a aprendizagem das nossas crianças e adolescentes? E aí, gente, toda formação eficaz, ela tem que ter esses elementos. E aí, aqui é com base em toda uma revisão de literatura nacional e internacional e boas práticas, não só fora do Brasil, mas no Brasil. Inclusive, Joinville está na nossa lista aqui de práticas efetivas de formação continuada, assim como Sobral, assim como a experiência lá do estado do Paraná. Então, assim, porque atende isso, que são as evidências para gerar lá a melhoria da prática e aprendizagem dos estudantes. Então, a primeira coisa, o conteúdo trabalhado ele tem que estar alinhado com a área de ensino do professor. Não adianta você fazer uma mesma formação massificada para todo mundo, sabe? Para o professor de todas as etapas e dos diferentes conteúdos. O professor, ele tem que conectar o currículo. Então, tem que ser uma formação que vai estar conectada com o currículo e, sobretudo, com a prática do professor e com os desafios da sala de aula. Uma formação que ela é centrada na prática. As experiências de aprendizagem, elas são ativas e focadas nas tarefas de sala de aula. Então, o aprendizado de adultos não é igual a gente está aqui, né? O Haroldo fez até não é uma palestra, assim, mas é uma aprendizagem ativa. Então, quando você pensa a formação de adultos, a formação de professores, tem que ser uma aprendizagem colaborativa e ativa. Então, essa formação continuada, ela tem que seguir isso, centrada na prática, ser ativa e colaborativa. Os formadores, e o formador é um elemento muito importante, ele tem que trazer exemplos múltiplos de conteúdos, de questões da tarefa, como trabalhar aquilo no contexto real de uma sala de aula heterogênea com muitos desafios. A duração também, ela tem que ser contínua e longa e prolongada e tem que ter interações significativas, né? Então, é um percurso de formação em serviço, né? Não é assistir uma palestra de 1 hora, 2 horas ou um monte de formação pontuada. É um percurso de desenvolvimento conectado com as necessidades do professor, com os desafios de sala de aula e centrado na prática. E, por fim, é o ponto que foi muito falado aqui sobre 1/3, né? A deputada anteriormente falou, acho que todos aqui do painel anterior trouxe a questão da importância da colaboração entre pares. Então, as formações eficazes e de alta qualidade, os professores, eles participam coletivamente das experiências de aprendizagem, eles trocam. A colaboração entre pares, ela é central. Quando você olha para a China, Japão, esses países que têm se destacado no PISA, os sistemas de alto desempenho no mundo trabalham muito a colaboração entre pares, você aprender com o par, que foi aquilo que, né, foi muito dito no último painel. E aí eu realmente encerro com isso daqui, pensando as políticas. Então, assim, uma formação continuada eficaz, ela tem que trabalhar conhecimento pedagógico de conteúdo, né, que eu já mencionei, tem que ter uma aprendizagem ativa e colaborativa, tem que ter uma duração prolongada e tem que ter uma coerência, gente. A coerência é com o quê? A coerência com o currículo, com o material didático, com a avaliação da aprendizagem dos alunos, pensando essa gestão da aprendizagem que a gente vai, inclusive, nas experiências que vão ser apresentadas aqui, a gente tem esses elementos. E aí é muito importante também ter esse tempo da formação, né, dar essas condições, esse uso do 1/3. Então, assim, gente, esse aqui é a síntese do estado da arte, mas a parte mais importante vai ser ouvir agora os nossos os nossos painelistas que vão trazer as boas práticas, e aí eu já vou cumprimentá-los e já vou passar para a gente, enfim, conhecer essas boas práticas tão interessantes. O secretário Diego Calegari, já o cumprimentei, né? Vou cumprimentar aqui a Olíris Marcondes, do Espírito Santo, gerente de políticas de documentação escolar aqui da Rede Estadual de Santa Catarina. Muito prazer em conhecê-la, muito bom estar com você. A Lucimara Frigo Machado, orientadora escolar do município de Presidente Castelo Branco. Muito prazer, Lucimara. E a Keila dos Reis Rodrigues, que ela é coordenadora da educação básica aqui do município de São Bento do Sul. Então, cumprimentando-os, vou passar aqui para o primeiro painelista, Diego Calegari, para apresentar, né, a boa prática aqui do município de Joinville. Obrigado, Cecília. Obrigado, primeiro, de novo, em teu nome, novamente, como fiz com o Haroldo, pela parceria, porque muito do que a gente vai apresentar nesses 10 minutos é fruto dessa cooperação com a profissão docente. A Cecília foi uma das pessoas que foi chave, então é muito prazer a gente estar agora aqui
debatendo esse assunto e reforço aquilo que o Haroldo falou, a importância da cooperação, do trabalho em rede, trabalhar com instituições do terceiro setor, que tem muito nos ajudado, né, nos nossos desafios. E também posso já, para não cometer gafe, agradecer a toda a nossa equipe que está aqui, né, tem muitos, nossa equipe em especial de formação, né, que faz um trabalho maravilhoso, são todos professores da rede e que estão aí se dedicando enormemente a esse trabalho. Eu vou dar um passo atrás, porque na minha apresentação eu tento trazer também outros elementos que envolvem o engajamento docente, né, e trazendo um contexto. Quando a gente chegou em 2021, a gente enfrentava alguns problemas quando a gente fala de professores engajados e preparados. Primeiro, a ausência de concursos por quase 8 anos, com uma força de trabalho, né, crescentemente temporária e com concursos que historicamente foram muito limitados do ponto de vista, né, da sua qualidade, né, em termos de como se fazia realmente a seleção desses professores, embora no frigir dos ovos, apesar disso, temos em média muitos bons professores. Quando a gente considera a média Brasil, a gente vê que a força de trabalho de Joinville, os profissionais, são muito acima da média, mas a gente tinha esse histórico e essa situação de chegar numa rede com esse quadro e com a concentração muito maior de temporários nas escolas mais vulneráveis, que é muito grave, né? Você chega numa escola de um bairro nobre da cidade, você tinha 90% de efetivos. Você vai numa escola de periferia, você tinha 30%, às vezes até 20% só de efetivos. Então, uma desigualdade muito grande na distribuição de professores. E aí, muito com a Cecília coloca, a gente eu posso dizer que, seguramente, há mais de 10 anos, não tínhamos programa de formação continuada nesse aspecto que a Cecília coloca. Haviam ações pontuais de formação continuada, o que é muito diferente, gente. Fazer um curso aqui, uma palestra lá, uma oficina cá, todo mundo faz, mas tem um programa de formação continuada, estruturado, continuado, com uma lógica, né? Isso realmente Joinville estava muito carente e era o que os próprios professores demandavam. E por fim, né, os professores muito desmotivados, porque não havia um incentivo muitas vezes para aquele que estava se esforçando, buscando se capacitar e se qualificar, né? E aí o primeiro ficou um pouquinho desconfigurado aqui, gente, na transformação do slide, mas a gente já falou, não vou me delongar, a melhoria da seleção e alocação de professores, né? Com concurso público com prova prática, com alocação de professores visando o interesse público. Muito importante que nos nossos 2 concursos, os concursados não escolheram onde eles iam trabalhar. Porque eu sou o primeiro colocado. Azar. Nós vamos colocar você onde a gente entende que você é mais necessário, porque o interesse é público, claro, respeitando a distância da casa, respeitando uma questão de buscar uma logística adequada, mas não com aquela famosa, estão aqui as vagas, escolhe o primeiro escolhe a segunda vaga. Não é assim que a gente tem que fazer. O interesse que tem para fazer é público, e aí a gente conseguiu realmente fazer com que muitas escolas que historicamente nenhum professor ia, porque eram distantes, porque eram vulneráveis, a gente começou a ter quadros efetivos. Então é importante que prevaleça o interesse público. Quebramos ovos, muita gente mandando e-mail na minha caixa, revoltado, como assim? Eu não quero ir para essa escola, eu quero ir para essa outra. A gente tem que prevalecer o interesse público primeiro. Então isso foi uma coragem que a gente teve, tomar a decisão ousada de dizer, não, a alocação vai ser por critérios técnicos de acordo com o interesse público, né? Aumentamos muito a dedicação integral dos professores para evitar essa coisa do, eu não posso vir na formação porque eu dou aula na escola estadual. Eu não posso na formação porque eu dou aula na escola particular. Poxa, daí a gente fica muito complicado, porque a gente monta um programa de formação, mas a gente não conta com esse profissional no tempo que ele precisa estar conosco. Então, eu acredito muito que, assim como os estudos mostram, a profissão docente tem liderado essa discussão no Brasil, o professor trabalha melhor quando ele trabalha em menos redes, menos escolas, com foco, com conexão com a comunidade, com conexão com aquele lugar. Então, a gente também trabalhou muito para fazer uma alocação mais eficiente desses profissionais, que até então era uma alocação, desculpa um termo pejorativo aqui, gente, mas era gerontocrática. Quem estava mais tempo na rede escolhia onde ia trabalhar. Não é esse o critério, a gente tem que escolher tecnicamente, com base nesses critérios de alocação eficiente, né? E os nossos temporários também foi uma inovação, em nível de Santa Catarina, pelo menos. Hoje eles podem ficar até 4 anos, desde que eles anualmente passem por uma avaliação de desempenho. Então, isso também foi muito importante. Mas só um indicador importante, né? Em 2021, 22 é importante olhar, né? A gente estava com 74% de efetivos nas escolas de comunidades menos vulneráveis, e só com 56% de efetivos nas escolas mais vulneráveis. A gente chega em 2024 com 84% dos professores efetivos nas escolas menos vulneráveis e 77% nas áreas vulneráveis. A gente elevou o número de efetivos e diminuiu a diferença entre as escolas mais e menos vulneráveis. Aqui é a parte central que a Cecília coloca, né? Eu vou depois poder explorar no debate, mas a gente
sentou já desde o primeiro dia, começamos a desenvolver um programa de formação docente voltado para tudo isso que a Cecília colocou para nós, né? Inspirado nessas melhores referências, que eu cito nominalmente a Profissão Docente, porque foi, de novo, um grande parceiro. Resumidamente, né, a gente seleciona os melhores profissionais, ou alguns dos melhores profissionais da rede, estão muitos aqui, para serem seus formadores dos pares. Fazemos todo um desenho de um levantamento anual de necessidades formativas, desenhamos a formação e as metas formativas voltadas para a necessidade e para a prática, né? E aqui tem um diagrama que mostra um pouquinho como isso funciona. Eu não vou entrar em todos os detalhes, seria muito detalhe para pouco tempo, mas eu queria só que vocês entendessem o fluxo disso, né? A gente faz o diagnóstico das condições, faz o diagnóstico das necessidades formativas, vê o que já está acontecendo, vê o que está pegando na rede, faz a preparação dessa oferta, e aí a gente tem todos os referenciais docentes para nos basear o que um professor deveria saber, o que ele deveria ser capaz de fazer, né? Definimos esses protocolos de formação continuada, porque hoje tudo está... Vocês vão ver que eu sou um obcecado por protocolo, o pessoal até ri aqui, mas é porque eu acho que a gente tem que padronizar, a gente tem que organizar, senão fica muito coisa de boca, troca a gestão, é tudo de novo. Então a gente trabalha muito com processos, né? E hoje o nosso processo é muito estruturado. Fizemos o levantamento das necessidades formativas todos os anos, então final do ano a gente faz uma pesquisa com os professores para eles dizer o que está mais te desafiando na sala de aula, o que você sente mais necessidade. Isso é um input para a formação. Olhamos os dados da avaliação, o que os alunos estão indo bem, o que eles estão indo mal, o que eles precisam reforçar, e tudo entra num diagnóstico anual para dizer o que a gente vai focar no ano que vem, né? Definimos aí todo o calendário de formação, organizamos a carga horária dos professores para que eles possam participar. Então, por exemplo, o professor de artes, eu estou vendo o André aqui na minha frente, a gente fala, professores de artes, diretores, vocês vão alocar 4 horas de atividades, ou na terça de manhã, ou na quarta tarde, ou na quinta de manhã, ou na quinta tarde. É um exemplo hipotético. E aí a gente forma 4 turmas de professores de artes, e aí a gente dá uma flexibilidade, para não dizer que tem que ser todos eles na quinta-feira à tarde, o que seria impossível numa rede como a Joinville, que tem 4.000 professores. Mas a gente dá essa possibilidade de o diretor ter essa flexibilidade, sabendo que um desses 4 horários, ele precisa deixar o professor livre de aulas, né, aulas alocadas, para que ele possa participar da formação. Porque não adianta eu ofertar e o professor está dando aula naquele horário. Isso é óbvio, já inabilitei na hora aquele professor, né? Então isso foi muito importante, né, para a gente poder dar essas condições para que o professor participe, né? As pautas formativas, as ementas, tudo isso com os princípios que a Cecília coloca, alinhamento com o currículo, tematização de prática, trazer realmente as dificuldades do dia a dia da sala de aula, discutir quais são as expectativas de aprendizagem para o próximo mês, para o próximo trimestre, trabalhar a formação em cima disso. Então tudo isso é organizado de maneira sistêmica, né, conversando a política de currículo, de avaliação, de gestão, junto com a política de formação, né? E é feito a cada formação uma avaliação. Cada encontro formativo os professores respondem uma pesquisa dizendo o que eles gostaram, o que eles não gostaram, o que funcionou, o que não funcionou. Então isso ajuda a gente a retroalimentar o nosso trabalho na prática. Então, e tudo isso alinhado aos mapas de progressão da aprendizagem, que é muito importante. Esse é um instrumento que eu não vou conseguir mostrar aqui, mas a gente viu que o currículo era muito abstrato para os professores, né? Com aquelas expectativas, muitas vezes com verbos muito difíceis de entender, com textos muito difíceis de entender. O que a gente pegou? Pegamos o currículo e traduzimos nos mapas de progressão da aprendizagem, que basicamente é expectativas claras de aprendizagem mês a mês. O que o aluno tem que aprender no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, em matemática, em português, em ciências, em artes. Então isso ajuda o professor a entender, é aqui que eu tenho que chegar. Né? Não é aquela coisa abstrata de final de ano, não, é aqui. Em março eles têm que chegar aqui, em abril aqui. Claro que tem uma heterogeneidade de turma, tem uma heterogeneidade de escola, tem uma heterogeneidade de alunos, mas isso vira um guia condutor para que a formação também esteja conectada com isso. Né? Se a gente vai começar no mês que vem a trabalhar frações equivalentes no quarto ano com os professores os professores de primeiro ao quinto, lá, os professores de quarto ano, ele vai ter que ver na formação como ensinar com qualidade a frações equivalentes, por que isso é importante, o que ele tem que saber antes, o que isso vai ajudar lá na frente. Então isso ajuda ao que a Cecília falou, da questão do conhecimento pedagógico do conteúdo atrelado ao currículo e não como uma coisa aprendizagem por projetos.
né? Uma coisa espacial, assim. Não, a gente tem que focar naquilo que o aluno tem que aprender, né? Então isso ajuda muito. Último slide, não tem mais tempo, mas só vou deixar aqui, né? Eu vou comentar depois, se der um tempo, que a gente também criou um grande programa de incentivo e valorização para os profissionais que se engajam na formação, que entregam as aulas, que vão e que atingem resultados de aprendizagem. Então hoje a gente tem uma motivação para os profissionais participarem, inclusive, do próprio programa de formação. Muitos resultados atingidos, 1.200 novos servidores concursados, 94% quase de participação de professores nas formações, 40%, 30% a 40% na queda no absenteísmo docente com essas políticas e, claro, aí reconhecimento para a profissão docente, usou o nosso case como parte de uma publicação e com muito melhoria naquilo que mais importa, né? Os resultados de aprendizagem, melhoria da educação lá na ponta. Obrigado. Muito obrigada, secretário Diego Calegari. Bom, agora vocês entenderam porque eu queria que tivesse um Calegari em cada município do Brasil. Ele, né, teve toda a implementação do que o Haroldo apresentou da agenda sistêmica, então desde a seleção dos professores, os melhores professores para atender as crianças, as escolas de Joinville, então com a prova prática, todo o processo de pensar a alocação de professores, também é outra boa prática que a gente está disseminando para o Brasil, que é como Joinville fez a alocação de professores, porque assim, a maioria das redes não fazem isso, então, e é possível fazer, levar os melhores professores para as escolas que mais precisam. Tem toda a parte que ele não mencionou aqui, mas do estágio probatório também, que foram várias inovações do estágio probatório, como uma formação, um acompanhamento, um modelo de avaliação inovador. E também formação continuada e todos os incentivos, gratificação de dedicação integral. Então, assim, é bem completo e conectado com a gestão da aprendizagem. Então, acho que Joinville é uma referência e eu espero, eu tenho certeza que não só Joinville, mas vários municípios aqui do estado de Santa Catarina também vão se tornar referência e nós, do Profissão Docente, a gente vai começar a sistematizar e disseminar a experiência de vocês para o Brasil todo. Bom, agora eu passo para a nossa segunda painelista, a Olíris Marcondes do Espírito Santo, gerente de políticas e documentação escolar da rede estadual aqui de Santa Catarina. Ela vai contar para a gente sobre a boa prática dos ciclos de seminários de fortalecimento da implementação da política de educação para as relações étnico-raciais. Muitíssimo obrigada, Olíris, a palavra está contigo. Bom dia, cumprimento a todas as autoridades e todas que aqui estão presentes. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar com vocês uma prática que foi considerada uma boa prática na avaliação dos organizadores do evento. Parabenizo também a organização do evento, o Tribunal de Contas e a Secretaria, na verdade, de Educação Municipal e o município, né, pela valiosa contribuição de estar fazendo um evento importante para a educação. Eu sou gerente de políticas educacionais na Secretaria de Estado da Educação, da Diretoria de Ensino, e agradeço a minha equipe de trabalho por ter se empenhado bastante na realização desta prática. Quero agradecer também a nossa diretora, ao nosso secretário, a nossa secretária pelo empenho e pela força que nos deram para realizar este trabalho. A prática que nós elaboramos foi uma formação para professores e nós denominamos como ciclo de seminários fortalecer a implementação da política de educação para as relações étnico-raciais, história e cultura africana e afro-brasileira. Esta temática é uma temática que está muito em voga há muito tempo, mas uma temática que deixa realmente a desejar a sua implementação em sala de aula. Eu acho que é isso bem conhecido por todos nós. Apesar de nós já termos essa temática ser introduzida na nossa LDB de 96, que trata da formação integral do sujeito
e as diretrizes curriculares nacionais de ERE, ainda entendemos que foi necessário outras leis obrigando a introdução dessa temática na educação, como a Lei 10.639, que é de 2003, que trata da inclusão da temática História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos. E a Lei 11.645, de 2008, que obriga o ensino desta temática de História e Cultura Afro-Brasileira e incluindo agora, então, nesta lei, o ensino, então, da cultura indígena. A Secretaria de Estado da Educação, sempre muito preocupada e muito atenta com resultados e com boas práticas, tem por princípio elaborar documentos. Desde 1988, Santa Catarina ela é pioneira em elaborar propostas curriculares no Brasil. E a proposta curricular de 2014 já abordou essa questão da diversidade como princípio formativo, e nela trata exatamente da implementação das leis também. O nosso Plano Estadual de Educação, na Meta 12, também trata da implementação destas leis. A Secretaria de Estado da Educação também tem como cultura elaborar cadernos orientativos das modalidades de ensino e das diversas áreas. E, neste caso, nós elaboramos este caderno que trata das relações étnico-raciais. E também no currículo, nosso currículo base 2019, da mesma forma também nós tratamos dessa temática e da diversidade como princípio formativo. O que nos motivou a realizar essa formação de professores? Nós, como secretaria, sempre muito atentos a resultados e pesquisas, constatamos que o Tribunal de Contas e o MEC fez uma publicação mostrando que 80% das escolas de Santa Catarina ainda não implementaram a Lei 10.639. Isso já se passaram 22 anos, que ela é de 2003. Isso nos motivou, então, a elaborar esta formação de professores. E como que nós estruturamos essa formação? Nós estruturamos em formato de mesas. Por que nós pensamos em formato de mesas? Porque essa formação aconteceu de forma online. E, de forma online, se você tem um tempo muito longo, se torna tedioso. Então, nós organizamos mesas que seriam mesas como esta mesa que aqui está acontecendo. A primeira mesa, nós denominamos como a mesa que se torna, então, afrobetizando, porque muitas pessoas ainda não se alfabetizaram ainda no entendimento da cultura afro-brasileira. E nós, apesar de frases bem já conhecidas por todos, o que nos motivou a dar o início, né, da nossa formação como reflexão foram as duas frases que vocês podem ler comigo aí. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele. Nós aprendemos a odiar. Bem conhecida do Mandela. Outra frase. Podemos aprender a nos regozijar com a diversidade humana. Essa frase de Sueli Carneiro. Duas frases bem reflexivas que nos motivaram, então, a tratar da temática na primeira mesa. Nós tivemos, então, 5 mesas, 2 palestrantes e 1 mediador por mesa. E todas as mesas foram temáticas, por personalidades negras, que foram importantes nacionalmente. Como que foi o público? O público-alvo foram os professores da rede estadual. Nós também convidamos técnicos da secretaria, técnicos das coordenadorias regionais, gestores também das unidades escolares, e
nós abrangemos um total de 5.000 cursistas. Eu faço uma ressalva aqui para dizer para vocês que realizar uma formação para 5.000 cursistas de forma presencial, em Florianópolis a gente tem dificuldade até para espaço. Não conseguimos nem espaço para isso. E a logística disso também se torna muito dificultoso e bem dispendioso. Então, como nós queríamos abranger um número muito grande de cursistas, a ideia, então, foi fazer de forma online. Nós realizamos, então, no período de agosto do ano passado, e nós tivemos em todas as mesas tradutores de Libras. Como eu falei que cada mesa, então, foi intitulada, a primeira mesa, Afrobetizando, que tratou das relações étnico-raciais, os conceitos e também a obrigatoriedade da implementação da lei, nós convidamos para essas mesas, então, uma professora, uma estudiosa, pesquisadora do MEC. E para tratar da implementação das leis, nós contamos com uma palestra do promotor Marcelo Brito. E como mediadora, nós tivemos a doutora Maria Aparecida, que também é estudiosa e pesquisadora dessa temática. A segunda mesa, intitulada Mesa Antonieta de Barros, foi mediada pelo professor Sandro Lauri, teve a palestra da Sociedade Civil, a Flávia de Brito, e a palestrante especialista Claire Curvelo, que é do CEPA. Vale aqui fazer uma menção à mesa Antonieta de Barros, porque essa mesa denominada Antonieta de Barros, pela celebridade que foi Antonieta de Barros. Antonieta de Barros esteve à frente do seu tempo. Pensar que na época de Antonieta de Barros, ela conseguiu ser a primeira deputada eleita no Brasil, realmente foi uma mulher que esteve à frente do seu tempo, muito preocupada com a educação, e ela, né, uma curiosidade em relação a ela, é que ela, eu acho que a maioria já sabe, mas eu trago aqui que foi ela quem criou e legislou, né, o dia do professor, dia 15 de outubro. A próxima mesa foi intitulada Mesa Cruz e Souza, que tivemos uma mediadora do NEAB, da Uniplac, palestrante do Conselho Estadual de Educação e do Ministério da Igualdade Racial. Também faço menção aqui ao Cruz e Souza, dizer que Cruz e Souza é um catarinense, ele foi um brilhante poeta, ou seja, ele foi o poeta mais importante do período simbolista no Brasil. E ele é um catarinense. Ele é de família pobre, filho de pais negros, que foram alforriados, mas ainda eram escravizados. Ele conviveu com a aristocracia e o que permitiu ele estudar, ter aprendido outras línguas e ter se tornado, inclusive, um diplomata e um grande poeta brasileiro. A próxima mesa é intitulada Abadias do Nascimento. Também tivemos a mediadora da Univille, uma palestrante do NEAB da UDESC e também da Universidade Fronteira Sul. Dizer que o Abdias, deixa eu ler aqui um pouquinho do Abdias, apesar de ele ter sido um grande dramaturgo e poeta, ele também foi político, chegou a ser senador, foi uma figura muito importante no meio acadêmico, foi professor universitário. Quero lembrar que, mesmo ele sendo uma celebridade, uma pessoa importante, ele diz que ele não passou impune ao preconceito. Ele sempre percebeu na pele dele o preconceito em relação a ele. A próxima mesa é a mesa Maria Carolina de Jesus, também uma escritora que tratou de questões
de privações, de privações dos mais pobres, tratou das questões também racistas, do preconceito. Ela teve vários livros escritos e as obras dessa escritora, dessa mulher negra, foram publicadas em 13 línguas diferentes. Uma grande escritora que podemos valorizá-la como uma pessoa negra com tanto conhecimento. Agora, então, os resultados obtidos. Eu estou vendo que o meu tempo já está bem escasso. Os resultados? Nós aplicamos também um questionário, avaliamos, né, a nossa formação, e em relação às temáticas foram feitas novas perguntas, e em relação à pergunta se as temáticas trabalhadas nas 5 mesas estavam de acordo com o esperado, nós tivemos 1.610 respostas, que foi considerado 98% de respostas positivas. Tivemos também uma pergunta que, na sua opinião, as temáticas debatidas e o aprofundamento na temática podem ser utilizados como potencializadores da prática pedagógica antirracistas. Também tivemos 1.610 respostas, com 99% de respostas positivas. Também, como resultado disso, o Estado, a Secretaria de Estado da Educação, aderiu à Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais, conhecida como PNERC, né? Também reativamos o núcleo de estudos afrodescendentes e de quilombolas também. Eu quero dizer que o resultado dessa formação foi muito importante para a Secretaria. Tivemos inúmeros retornos em chats e em e-mails dos nossos professores. Obrigada. Muito obrigada, Olíris. Parabéns pela iniciativa. Para a gente pensar uma educação antirracista, é central trabalhar com os nossos professores, o currículo, a diversidade como princípio formativo, como você colocou. Meus parabéns. Vou convidar agora a Lucimara Frigo Machado, orientadora escolar do município de Presidente Castelo Branco, para apresentar a boa prática de formação continuada em serviço na educação básica. O professor pesquisador como sujeito da autoformação. A palavra está contigo, Lucimara. Obrigada. Obrigada, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade do nosso município estar aqui. Um município de 1.725 habitantes. Então, é um prazer imenso estar aqui compartilhando essa nossa boa prática. E me reporto, então, a formação, dizendo que compreendemos há muito tempo já, na Secretaria de Educação do nosso município, a importância dessa prática, da formação, mas também no sentido de olhar para ela com a relação existente entre a formação de professores, a formação continuada, não somente em serviço, mas o que também chamamos em contexto. E também o resultado, né, a implementação dela no processo de aprendizagem, a vinculação do processo de aprendizagem. Só vou voltar aqui meu slide um pouquinho. Deixa eu tentar voltar aqui. Mas eu não estou conseguindo. Aqui, vamos ver. Vamos ver aqui. Eu vou deixar ele aqui mesmo. Então, trago aqui como diagnóstico do nossa situação, né, reflexiva, principalmente a atuar na perspectiva da legislação vigente, que então é atender aos preceitos da lei, né, da LDB, do cumprimento do plano de carreira, que é então a garantia da formação, da execução da meta do Plano Municipal de Educação, que é garantir a formação dos professores, e por conta disso, então, nós viabilizamos um plano plurianual de formação continuada em serviço. Esse plano plurianual, conforme prevê o Plano Municipal de Educação, então, ele atende, né, as diversas demandas pedagógicas relacionadas às disciplinas. Então, nós também atuamos com a matemática, com a história, com a robótica, enfim, com as linguagens, né? Mas o que compartilhamos nesse momento aqui com vocês é o foco, é o professor como pesquisador, como sujeito da autoformação. Então, nós trazemos um recorte
para compartilhar com vocês. E esse recorte traz para nós, então, a proposição do professor ser o seu sujeito na autoformação. E nós propomos, então, como ênfase, né, metas a curto, médio e longo prazo, mas que nós pudéssemos, então, na coletividade, construir os novos conceitos, novos procedimentos e fundamentados na reflexão da prática à luz da teoria, então, do conhecimento já construído historicamente. Nós implementamos, então, um grupo de estudo, né, em 2023, e esse grupo de estudo, então, propôs que a gente estudasse coletivamente os aspectos relacionados aos processos de ensino e de aprendizagem, proposto, né, pela neurociência. Nós tivemos, então, 100% dos nossos professores em efetivo exercício, vinculados para esse grupo de estudo. E concebemos esse processo formativo, né, a reflexão da praxis, a prática, a ação e a reflexão sobre a própria prática, né? E por que a gente entende como ação política a formação de professores, né? Por conta desse movimento de autoformação, de definição, né, como foi exposto aqui anteriormente pela deputada, no sentido de promoção da autonomia intelectual e da liberdade de expressão. Então, para que nós, na escola, possamos refletir sobre os contextos, né, nossos contextos formativos. Em 2024, então, nosso projeto de implementação, ele já articulou a temática relacionada à cooperação. Então, nós publicamos o nosso segundo exemplar. No ano agora, de 2025, tivemos a nossa terceira publicação. E essa publicação, então, está relacionada mais no campo pedagógico da pré-escola. Então, justamente no sentido, né, das linguagens. Um projeto vinculado à pré-escola também, né? E participamos agora, então, nesse segundo semestre, né, teremos agora a publicação da próxima etapa, que então também é sobre as relações ético-raciais, que também estamos ampliando o nosso campo nesse sentido da garantia desta lei, né? Nesse sentido também, né? O que faz nós pensarmos sobre os nossos resultados obtidos nesse processo, né? Pensar sobre um professor que ele está à frente nesse processo de constituição como pesquisador, olhar para a sua própria produção, para a produção histórica constituída, mas também olhar ele como sujeito, né? Olhar na sua coletividade, para a pesquisa, para a produção e para a sua prática. Então, justamente fazendo essa reflexão e esse tensionamento sobre teoria e prática, né? Nós também nos propomos a fazer fazendo no dia a dia, dentro da nossa casa, como a gente diz, né? Refletindo sobre as nossas deficiências, sobre as nossas dificuldades, quais são as nossas principais dificuldades na aprendizagem das nossas crianças, né? E, nesse sentido, nos propomos sempre a pensar de forma coletiva. E a produção científica é uma forte, né, possibilidade nesse sentido, porque ao eu olhar para o autor, né, a escrita já produzida, ela faz com que a gente consiga fazer essa ponte, então, né, entre o que já está produzido e ainda aonde precisamos almejar, né, de que forma podemos nos constituir, né. Nossos autores, né, que acabam por sempre estar caminhando conosco, são Freire, são Novoa, né, são autores, pesquisadores reconhecidos que tratam a formação continuada enquanto sujeito, né, professor enquanto sujeito do seu próprio conhecimento, né, do seu próprio processo de formação. Então, é eles que têm conseguido, né, orientar esse nosso processo. E a ampliação é desafio enorme, né? A ampliação nesse sentido, olhar para os resultados, nós podemos dizer que talvez eles não são mensuráveis a curto prazo, nós podemos dizer, né? Mas desejamos que esses resultados sejam alcançados a longo prazo também,
percebemos já alguns dados relacionados, né, à aprendizagem das crianças nas avaliações externas. Já conseguimos vislumbrar isso, né, em pequenos dados, mas acreditamos que eles vão ser ao longo do tempo mesmo, porque é um projeto inicial ainda, né, de 3 anos praticamente, mas que temos aí a adesão de 100% dos professores, num grupo de estudo, de forma voluntária, procurando, então, sempre se qualificar e melhorar também, né? Não somente como escritores pela publicação, mas como sujeitos mesmo, né? No ato político de autoformação. Aqui nós temos algumas fotos, né? Do nosso evento e das nossas obras, então. Né? Maravilha, muito obrigada, Lucimara, parabéns, muito interessante, né? O professor como pesquisador e como sujeito da autoformação. O professor ele tem que ser o principal protagonista do seu desenvolvimento profissional, né? A reflexão da prática, o grupos de estudos, que é uma colaboração entre pares, que é uma prática muito interessante. Quando você, né, esse elemento, quando você olha, eu lembrei de grupos de estudos, por exemplo, na China, que tem se destacado bastante, eles trabalham isso, os grupos de estudos, a colaboração entre pares, refletindo sobre a prática, centrado na tarefa para dar para o aluno nos desafios. Então, assim, muito interessante, parabéns. Vou convidar agora a nossa última painelista desse painel, para compartilhar uma experiência com a gente, que é de engajamento dos profissionais da educação do município de São Bento do Sul. A Keila dos Reis Rodrigues, coordenadora de educação básica, ela vai contar para a gente sobre o Prêmio Educar, essa estratégia de engajamento. A palavra está contigo, Keila. Muito obrigada. Gostaria de iniciar dando bom dia a todos vocês. Gostaria de cumprimentar os organizadores do fórum, os colegas painelistas, as autoridades presentes e, especialmente, os profissionais da educação que nos acompanham neste dia. É uma honra representar o município de São Bento do Sul neste espaço de diálogo, de compartilhamento de boas práticas, né? E trabalhar para falar sobre qualidade da educação e sobre aquilo que a gente pode, de maneira não extraordinária, mas no simples, fazer o diferente, né? Fazer e executar diferente dentro das nossas unidades educacionais. Hoje, então, eu tenho a alegria de apresentar para vocês o nosso projeto, né? Prêmio Educar. Não é a minha apresentação que está passando, gente. Pessoal, a gente está com um problema aqui da apresentação da Keila. Vocês podem ajudar aqui no painel 2, colocar a apresentação da Keila de São Bento do Sul. Prêmio Educar, por gentileza. Então, assim que eles conseguirem. Acho que está voltando. Isso. Então, nosso Prêmio Educar, ele propõe a valorização das boas práticas dentro das unidades educacionais no município de São Bento do Sul. É uma iniciativa que ela veio por meio da Secretaria de Educação, né, em umas conversas que a gente costuma dizer, naquelas conversas do dia a dia, naquele momento de descontração, de intenção de fazer o melhor. Então, a gente, nesses momentos, a gente acabou, então, chegando a esse objetivo que era idealizado, que idealizamos, então, o projeto Educar.
O propósito do projeto do Prêmio Educar é reconhecer e valorizar as boas práticas realizadas pelos profissionais da rede municipal, desde o gestor, desde a administração, desde o profissional de sala de aula, do atendente educativo e do professor. Então, ela tem uma valorização da coletividade da escola, né? Ela não propõe apenas a valorização do profissional enquanto as suas ações de sala de aula, mas ele também propõe valorizar todas as ações em prol do aprendizado do aluno, porque desde que a gente pensa que o professor é o agente transformador, mas a gente também perpassa por muitos outros momentos de aprendizado na escola, desde a tia atendente lá da sala de aula, desde do coordenador. Então, é um projeto que abrange toda esse coletivo da escola. O Prêmio Educar marca o reconhecimento e a valorização dos profissionais da educação que diariamente, além das suas atividades do cotidiano, se dedicam e produzem boas práticas, muitas delas inovadoras, que transformam a vida dos alunos em sua jornada educacional. Como que surgiu, então, a ideia de um projeto que valorizasse os nossos profissionais? Começamos identificando um problema que em 2021, quando assumiu então a gestão Tomazini, que é o nosso prefeito, nós não tínhamos ainda identificado nenhum tipo de processo de valorização desses profissionais, né? Então, essa falta do instrumento institucional, da valorização do profissional da educação, ela era um grande problema, visto que nós estávamos chegando de um período de pandemia, onde os nossos profissionais estavam desmotivados e desvalorizados, e eles ainda pareciam que precisavam reaprender a sua prática educativa, né? E nesse cenário, então, surgiu urgentemente a necessidade de desenvolver algo que pudesse dizer para eles que aquilo que eles faziam em sala de aula, dentro da sua simplicidade ou dentro de suas inovações, era importante que fosse visto, então, pela comunidade geral daquela cidade. Então, como que surgiu a ideia do Prêmio Educar? O nosso secretário foi convidado, Josias Terres, para uma participação como avaliador de uma banca de um projeto desenvolvido pela Câmara de Vereadores em Rio Negrinho, né? E aí ele, participando daquele projeto, que não tinha vínculo com a Secretaria de Educação, mas que também visava promover essa ação de valorização desse profissional. E aí, visto isso, ele trouxe a ideia, fomentou dentro da sua equipe, que comprou a ideia. Então, do mês, acho que foi aproximadamente ali em março, esse evento, e de maio até novembro a gente organizou o Prêmio Educar. Então, foi uma coisa assim que a gente não precisa... Tá conseguindo ouvir? A gente não precisa... começar com muito, a gente precisa só começar, né? E começar, a gente não tinha nada quando a gente pensou em fazer esse projeto, a gente não tinha ideia do que a gente ia oferecer para os profissionais, mas a gente tinha a certeza que precisava valorizar, né? De que precisava mostrar que dentro da sala de aula aconteciam boas práticas. E aí, em 2022, o secretário instituiu a portaria 007, que motivou, né, que normatizou o primeiro Prêmio Educar em São Bento do Sul, que daí, naquele momento, com premiações simbólicas, angariadas no comércio local, a gente fez todo um movimento ali envolvendo as indústrias, o comércio local, e a gente conseguiu, então, esses prêmios simbólicos. A gente tinha muito receio de se ia ter uma adesão dos profissionais, porque a gente acha que o professor ele só precisa do incentivo financeiro, e muitas vezes ele só precisa ser visto, né? Então, a gente teve, nesse primeiro Prêmio Educar, uma participação muito boa, visto que tudo começou de forma improvisada, né? Mas, no sucesso, então, dessa implantação e desse momento, nós tivemos o prefeito comprou a nossa ideia, após o secretário
levar todo esse envolvimento dos profissionais da educação, dessa aceitação, e aí foi instituída então a Lei 4.886 no município de São Bento do Sul, que garante recursos financeiros oficiais para essa premiação. E aí passamos a ter um objetivo de reconhecer e destacar as práticas inspiradoras, valorizar os profissionais da educação e fortalecer principalmente a cultura de excelência na rede municipal de educação de São Bento do Sul. Essa implantação, como que ela aconteceu? Então, em 2022, por meio da portaria, como eu já falei, 007, acontece o movimento de implantação. Nesse movimento, então, houve a criação da formação da equipe técnica para a implantação dessa ação. Essa comissão, então, mobiliza e faz a criação do regulamento, faz a elaboração do edital de ampla divulgação com os critérios, onde vai organizar todo esse processo, como ele vai acontecer, como são as organizações no sentido das inscrições, do que pode, o que não pode, o que deve ser apresentado, né? E aí, nesse momento, a gente tem as práticas, pensa nas práticas premiadas, que promovem a educação de qualidade com equidade, que respeitem as diferenças, as diferentes fases do desenvolvimento infantil, que valorizem a diversidade e a identidade de cada estudante e que contribuem para a construção de uma escola mais inclusiva, democrática e conectada com a comunidade escolar. Então, quando eles fazem as inscrições, esses são um dos critérios e da mobilização que deve ter dentro dessas ações, que alcance todas essas etapas e todos esses conceitos que a gente precisa para que se tenha uma qualidade educacional. A partir disso, então, tem a disponibilização desses formulários, né, para os profissionais, com o envio dos vídeos, onde eles precisam mostrar as evidências das suas práticas, e eles também precisam disponibilizar fotos, né, para um e-mail que é criado para cada categoria que é, então, avaliada. A divulgação desses ganhadores, desse projeto, desse prêmio, ela só acontece no dia da cerimônia oficial. Então, desse período, eles ficam naquela expectativa de quem que foi, né, o ganhador. Você cria fomenta toda essa expectativa dentro do ambiente escolar, e eles compartilham isso. Eles compartilham essa vontade de mostrar aquilo que eles fazem nas suas redes, nas suas unidades, né? E aí acontece, então, a cerimônia de premiação, que é um momento coletivo de reconhecimento, que acontece no Espaço Cultural Genésio Turic, lá no nosso município. As categorias avaliadas, elas são 9, que elas, então, se dividem em gestão pedagógica, administração escolar, colaborativa pedagógica, pedagógico ações realizadas, que é o extracurricular, que são nos períodos, no período integral, né, das ações do período integral, pedagógicos, ações voltadas à educação inclusiva, pedagógicos pré-escola, pedagógico Centro de Educação Infantil, pedagógico anos iniciais e pedagógico anos finais. Nós tivemos uma participação em 2022, no nosso primeiro Prêmio Educar, de 88 inscrições realizadas, o que foi muito diante de todo o trabalho inicial que foi desenvolvido, né? E depois, em 2023, a gente teve 156 inscrições e em 2024, 129 inscrições realizadas. Os resultados obtidos, né? O engajamento crescente dos profissionais da rede, o compartilhamento de boas práticas inspiradoras, a valorização pública do trabalho docente das equipes escolares e o fortalecimento do sentimento de pertencimento da cultura colaborativa. Então, a gente não tem, no nosso município, a gente não identifica que os profissionais, eles têm uma competitividade naquilo que se propõe a fazer dentro das suas ações pedagógicas. Eles têm um trabalho de colaborar. Muitos profissionais
auxiliam os outros a construir os seus trabalhos para que eles também possam participar. Então, isso foi muito importante, porque é um trabalho realmente colaborativo e coletivo dentro das nossas unidades educacionais. Aí aqui eu só trago para vocês algumas evidências de como que é a estrutura, né, do documento de boa prática, como eles devem se inscrever. Quando eles preenchem tudo isso, é como se fosse um planejamento. Eles têm que nos passar e nos informar, enquanto avaliadores, aquilo que eles realizaram nas suas práticas em sala de aula. Deve ser visto por meio de evidências. E aí eles precisam colocar, então, as fotos, né, as evidências, colocar também junto, como eu falei, o vídeo dessa prática sendo executada. Aqui é a ficha da comissão avaliadora, né, com os critérios que eles devem ser avaliados, com a pontuação para cada um. Aí aqui também a ficha técnica de como do final de como ficaram essas premiações, né? Quem foram as categorias e quais foram os profissionais que conseguiram então estarem ali dentre os primeiro, segundo e terceiro lugar. Aqui eu trouxe para vocês umas fotos. Esse é o nosso primeiro prêmio Educar, ali com o reconhecimento simbólico, com a participação ali da comunidade, do público da educação. Aí aqui já no terceiro prêmio Educar, onde a gente já teve aí um trabalho elaborado, uma organização mais consistente, daquilo que a gente pensa de organização para um evento dessa categoria, né, com as atividades culturais, né, com as autoridades do município que prestigiaram esse momento. E aqui, então, a premiação, onde no primeiro lugar os nossos profissionais recebem R$700, no segundo lugar R$500 e no terceiro lugar R$300. Todas as pessoas que participam desse processo, eles recebem um certificado de participação. Então, eles recebem esse reconhecimento público dentro e recebem esse certificado de participação. E ali a gente também já tem uma maior participação da comunidade, né, dentro daquilo que é proposto. Então, eles compraram essa ideia e eles participam e efetivamente nos trazem e nos mostram que o trabalho que está sendo realizado dentro das escolas são trabalhos que valem a pena. E como eu volto a dizer, a valorização profissional, ela é valorizar a ação, é valorizar aquilo que é feito em sala de aula e aquilo que é feito em prol dos nossos alunos. Aqui é a equipe da secretaria, né, que desenvolve tudo isso. A gente não tem nenhuma empresa que desenvolve, a gente mesmo que faz tudo desde o começo, desde o princípio, né? E reconhecer boas práticas é planejar sementes de excelência que florescem em toda a comunidade escolar. Muito obrigada. Muito obrigada, Keila. Parabéns pela iniciativa. Bem interessante, porque é uma forma de pensar o reconhecimento dos professores e aí, às vezes, a gente de reconhecer e também identificar inovações, né? E não só o reconhecimento financeiro, que pode ter uma premiação, mas o reconhecimento não financeiro, identificar inovações. E mais que isso, pode ser uma oportunidade de olhar para dentro da rede. O Paes de Barros, o economista, ele fez um estudo uma vez analisando os resultados do SAEB, do IDEB, dentro das redes e mapeando as desigualdades. Então, às vezes, você tem dentro de um mesmo sistema educacional, de um mesmo município, de um estado, escolas que têm ótimos resultados e que performam bem e outras que não, e às vezes em condições similares. E aí, às vezes, a gente pode olhar para dentro da rede. Você não precisa nem de ir no município vizinho, no estado. É sempre bom estar aprendendo com os outros, mapeando boas práticas. Mas, às vezes, as soluções estão dentro de casa, às vezes, numa escola do lado. Então, uma premiação como essa, além de reconhecer as boas práticas, né, e valorizar, pode ser uma forma também de aprender e disseminar aquilo que está funcionando dentro do próprio sistema de ensino. Gente, agora a gente vai abrir para as perguntas. Vocês podem enviar pelo QR Code que está aqui na tela. Gostaria de parabenizar os nossos 4 painelistas enquanto vocês encaminham as perguntas. Então, a gente teve uma mesa muito interessante. Desde pensar as ações de engajamento, de valorização dos professores aqui de Joinville, com esse olhar sistêmico, desde a seleção até a formação continuada, os incentivos, todo o suporte.
Educação antirracista, né? Pensar como que você trabalha a diversidade dentro do currículo, essa formação. Uma formação que é com o professor sendo protagonista, né? A reflexão sobre a prática, os grupos de estudos e um prêmio para reconhecer essas boas práticas, né? Então, acho que todas essas experiências, elas têm em comum essa busca de fato, como que a gente valoriza, reconhece e dá suporte, né? A missão de qualquer sistema educacional é a aprendizagem dos nossos estudantes. Só que ninguém faz isso sozinho, né? Não é um sistema, é um coletivo, é uma construção. Embora a gente sabe que às vezes o professor ele está meio solitário, só que não deveria ser assim. É uma construção, é uma responsabilidade do sistema, de todos. Então, como que desde de uma Secretaria de Educação, no caso, né, das redes maiores, estaduais, das regionais, como que a gente pensa o suporte, a gestão escolar, então todas essas dimensões para, de fato, a gente garantir que todos os estudantes tenham o direito à aprendizagem, né? E aí os professores, eles são centrais nesse processo como o principal, né, o fator interescolar que mais tem impacto na aprendizagem das crianças, né, dos fatores interescolares. Opa, já chegaram aqui várias perguntas. A gente está com um tempo aqui um pouco reduzido em função do atraso do início. Eu vou selecionar aqui algumas perguntas, né? Olha, tem uma pergunta aqui. Vou selecionar aqui umas 3 perguntas, uma para cada. Tem vários aqui. Vou começar uma pergunta que foi enviada aqui para o secretário Diego de Joinville, né? Eles querem saber um pouco mais quais foram as estratégias que Joinville adotou pensando no bom desempenho na prova do SAEB, pensando nos resultados, né? Como que isso foi conectado. E também, na verdade, eu vou fazer 2 para você, tá? Tem uma lista aqui, Diego. Eles queriam que você detalhasse um pouco mais o programa de incentivo, né? Quais foram os incentivos conectados com a política como um todo. Perfeito. Bom, vamos lá. Quanto à SAEB, né, a gente entende que o IDEB e o SAEB são as nossas referências principais hoje de resultado em educação, porque é aquilo que nos permite comparar, né, o nosso resultado com outros municípios, com outros estados. Então, de fato, a gente tem um conjunto de ações voltado para a SAEB. Mas eu queria, antes de responder, dar um passo atrás e registrar, e é o que eu vou falar também à tarde, que nós, já no primeiro ano de gestão, instituímos um sistema municipal de avaliação da educação. Porque depender de uma avaliação que ocorre a cada 2 anos, cujo resultado vem 9 meses depois, sem nenhuma agregação em nível de turma e aluno, onde eu só sei uma nota, IDEB 7, IDEB 6,5, IDEB 7,5, o que eu faço com essa informação? Quase nada, né? Eu digo que o IDEB hoje é um atestado de óbito educacional, muitas vezes, né? Você constata que a criança que não aprendeu já se foi, já nem está mais na tua escola, já nem está mais na tua rede, muitas vezes. Então, acredito que pensar somente com foco em SAEB, embora a gente está no ano de SAEB, um ano de IDEB, é muito limitado. A gente tem que ir além. Eu acho que a provocação que eu quero fazer para os municípios que ainda estão nos ouvindo aqui é de que busquem instituir também suas próprias métricas de avaliação, e agora com o CAESC, que vai começar a partir desse ano, que vai ter uma lógica muito mais interessante, né? São avaliações dos alunos de 2º, 4º, 6º e 8º, ou seja, nós estamos avaliando todos os anos pares, todos os anos. Então, não vai ter ano sim, ano não, ano sim, ano não. Então, acho que agora os municípios têm uma métrica melhor, vão começar a ter uma métrica melhor para trabalhar. Mas pensando na pergunta que foi feita, a gente primeiro entende que existe um resultado de uma série de políticas, né, que sistemicamente vão melhorar o resultado de SAEB, melhor de proficiência, mas algumas ações são importantes. A primeira, o SAEB é composto de 2 eixos, né? Então, quando a gente fala de fluxo, nós tivemos uma melhoria histórica no fluxo da rede, né? Nós passamos aí de 93% de alunos aprovados nos anos finais para 98,7%, e passamos de 96% dos alunos aprovados nos anos iniciais para 99,8%, ou seja, virtualmente quase todos os alunos aprovados, sem política de aprovação automática. E por quê? Porque, primeiro, há um trabalho muito forte de acompanhamento de frequência, que não é, espera dar 15 dias e bota no apoia. Não, é um acompanhamento diário. 1 dia de frequência já tem ações de protocolo, 2 dias de frequência é outra ação, 3 já vai escalonando as ações. Então, acompanhar a frequência, ficar em cima das famílias, ficar em cima dos alunos, engajar, não só cobrar, né, a frequência, mas
promover ações de engajamento. Então a gente tem a Sua Falta Faz Falta, os painéis de frequência, uma competição entre turmas para quem tem mais presença, premiação para as turmas e reconhecimento das turmas que têm frequência. Começa por aí. O aluno vai ter proficiência em português e matemática se não estiver na escola, parece óbvio, mas a gente tem que ter ações consistentes de acompanhamento e incidência sobre a frequência escolar, sobre a participação escolar dentro da escola, né? Então isso ajudou muito. O segundo é um grande programa de reforço para os alunos com dificuldade, né? Nós não tínhamos programa de reforço quando assumimos na rede, então instituir um programa que apoia esses alunos com mais dificuldades, que olha para eles, que vai, né, realmente com esse olhar de não deixar ninguém para trás é muito importante, né? E o terceiro elemento mais estruturante que eu colocaria é um currículo focado e alinhado, né? Não adianta a gente querer ter melhoria nos rendimentos em proficiência de português e matemática atirando para tudo quanto é lado. Então a gente às vezes vê um professor de 8º ano de matemática ensinando lá equações algébricas abstratas para uma turma que tem 30% que não sabe multiplicar. Que isso, entendeu? Nós temos que trabalhar, olhar para os números e falar assim, ó, o que é o básico primeiro que tem que ser bem feito, olhar para essas métricas e focar em poucos indicadores que vão melhorar esse resultado, né? E olhar para um currículo com esse olhar. Ah, mas tem que ensinar isso. É diferente você falar, né? Tem que passar esse conteúdo e tem que antes que o aluno aprenda. Senão o professor fica dando checklist de habilidade, checklist de... E eu já ensinei isso, mas não tem ninguém aprendendo nada, né? Então a gente tem que focar nesses números para ser muito assertivo naquilo que vai dar mais impacto. A gente tem tido muito bons resultados, tanto em português e matemática, com essa abordagem focada. Qual é o descritor, por que ele está mal, o que a gente precisa fazer para ele melhorar, né? E nós avaliamos trimestralmente, né, todos os nossos alunos. No que tange a SAEB especificamente, a gente teve um conjunto de ações específicas, né, que é focado nos turnos de SAEB, né, com atividades extracurriculares para os alunos que têm bom desempenho e querem ir além, né, com atividades, de novo, de organização de material didático estruturado da Secretaria. Então, a gente já organizou planos de aula, e não é planos de aula só de português e matemática não, gente. É na área de artes, dá para trabalhar aspectos de matemática e língua portuguesa. Na área de ciências, dá para trabalhar aspectos de língua portuguesa e matemática. Na área de história, todas as disciplinas oferecem oportunidades para trabalhar os descritores que são lá exigidos no SAEB, né? Quando eu estou lá em história, em geografia, trabalhando gráficos, inúmeras informações demográficas, geográficas, econômicas, eu estou trabalhando uma dimensão importante, estatística, de leitura de dados, né? Quando eu estou lá na área de artes, trabalhando formas visuais, eu posso trabalhar geometria, eu posso trabalhar matemática, né? na organização das informações visuais. Então, tem muitas oportunidades. Acho que estruturar materiais de aula para os professores também ajuda muito. Então, e claro, a formação de professores voltadas para essa prática, voltada para esses resultados, né? Não adianta você ter lá um conjunto de indicadores dizendo que você está mal em alguma coisa e a formação está trabalhando outro totalmente diferente, né? Então, a formação tem que focar naquilo que as avaliações mostram que a gente precisa melhorar. Então, a primeira pergunta sobre o SAEB é um pouco isso, é um conjunto de ações. Sobre o programa de valorização por resultados, a gente teve algumas... A gente pesquisou tudo que já tinha sido feito, né? Então, Haroldo aqui, né, que foi um precursor lá no Espírito Santo dessa iniciativa, São Paulo já tinha, Teresina já tinha, Sobral, tirou umas 25 políticas de valorização por resultados, premiação, bônus, e vimos o que elas tinham de bom e também onde eles tinham errado, porque isso que é a vantagem de vir depois, né? Ver onde que quem já trilhou o caminho acertou e errou. E a nossa política, eu posso dizer assim, sem falsa modéstia, que eu acho que é uma das melhores, se não a melhor do Brasil hoje, porque ela tem vários elementos que são comuns a essas políticas, mas vários elementos inovadores. Primeiro, o bônus, vamos assistir a gratificação, não está atrelado a uma lógica competitiva. Não é uma escola competindo com a outra. A escola está competindo com o resultado dela dos anos anteriores, né? Então, assim, isso faz com que a gente respeite o contexto socioeconômico, a realidade daquela comunidade. Então, eu não vou colocar as escolas em competição uma com a outra e dizer que se eu ganhar, o outro perde. Tem algumas políticas de bônus que são assim, né? Até onde sei de São Paulo, o município tem X milhões no orçamento, quanto mais gente atinge as metas, menos as pessoas ganham. Então o incentivo é para que o outro não atinja. Não, isso não funciona, você tem que ter um incentivo para que haja colaboração. Então, além de não ter uma competição entre escolas, pelo contrário, 25% dessa bonificação tem a ver com o resultado de toda a rede. Ou seja, precisa a rede ir bem para eu atingir o máximo do meu bônus ou da minha gratificação. Então isso já é muito importante, porque gera estímulo à cooperação. A gente tinha na rede muito uma cultura eu sou bom, eu estou IDEB melhor aqui do Brasil, do Sul, então eu não vou ensinar para ninguém, vocês ficam aí. Não, a gente tem que estimular a colaboração, né?
Segundo ponto, inovação dessa política. O resultado da educação infantil, para o profissional da educação infantil receber essa gratificação por desempenho, está atrelado aos resultados da escola no segundo ano para onde ela envia os alunos. Então a gente tem ali, uma escola A recebe alunos do CI A, B e C. O CI A, B e C vão receber essa gratificação se a escola para onde eles mandam o aluno no final para a escola, tiver o desempenho adequado no segundo ano. Isso gerou colaboração entre as unidades escolares, por meio da nucleação. Hoje eles querem trabalhar juntos, eles querem cooperar. Educação infantil e fundamental deixaram de ser mundos apartados porque eles têm um incentivo claro. Se eu trabalhar bem aqui na creche, na pré-escola, esse aluno sair preparado para o primeiro ano, a chance de ele chegar lá com os resultados de alfabetização, letramento matemático é muito maior. Então essa colaboração foi fundamental. Então a gente trabalha nessa perspectiva. Como a educação infantil não tem avaliação de rendimento, proficiência, a gente trabalha nessa perspectiva da colaboração, né, numa lógica de progressão. Terceiro elemento importante da política, né, é que ela considera também a taxa de participação dos alunos na prova. Infelizmente o IDEB hoje é muito manipulado, né? Chega no dia da prova, fulano, ciclano, beltrano, pode ficar em casa. Não precisa vir amanhã na prova do SAEB. Eu acho isso lamentável, né? O Kleberson, nosso diretor, estava compartilhando agora que os cálculos mais atualizados, a gente atingiu 97% de participação na Prova Brasil, sendo que nem conta, né? Inclusive, a gente já tem dados que mostram que o nosso IDEB seria meio ponto maior se a gente fizesse o que muitos municípios fazem, né? Deixa os alunos em casa, reprova no quarto e no oitavo para não ir para o quinto, não ir para o nono. Eu não concordo com esse tipo de estratégia. Eu acho que isso é forçar os números para contar uma história que não são real. Nós não temos isso, todos os alunos participam, né? Então, no IDEM, que é o nosso indicador, a gente também incentiva muito a participação, porque isso nos dá um retrato fiel, né? Por último, não menos importante, tem critérios individuais, que é o que eu falei. Não adianta a escola ir bem, não adianta a rede ir bem se eu não participo da formação, não entrego meus planejamentos, não, né, tenho 25, 30 faltas no ano. Então tem os critérios individuais também, para ser uma lógica de colaboração, mas também de responsabilização. E aí, né, fica aquela exigência para que os profissionais também cumpram esses requisitos e atinjam essas metas individuais, né? Como falei, no mês seguinte à aprovação dessa lei, o número de absenteísmo caiu em 40%, gente. 40% menos atestados, 40% menos faltas em um mês. Então tá aí o resultado, né? Claro que existe a questão dos infortúnios, de teve uma situação, um acidente, isso todos estamos sujeitos. Mas uma lógica de premiação por desempenho, premiação, estão falando de aqueles que vão além, vão a mais, né? Então isso é muito importante e toda essa política está amarrada com todas as demais, né? Então, como eu falei, que é para ganhar a premiação, tem que participar da formação, né? Os diretores hoje têm um incentivo para olhar para os dados da avaliação, porque as metas que eles têm lá no plano de metas estão associadas à avaliação. Os professores têm incentivo a usar o mapa de progressão da aprendizagem, os planos de aula que a secretaria monta, porque eles estão indicando aonde que o professor tem que trabalhar para gerar aquele resultado, né? Então, tudo isso conflui para uma lógica de melhorar os resultados educacionais, não à toa que a gente tem conseguido ter realmente uma melhoria extraordinária quando a gente mede, né, em todos os nossos indicadores. Então, eu acho que é isso, tem o caminho aí, não é uma política complexa de ser aplicada em outros municípios, ela é complexa do ponto de vista político, né? Tem as resistências, gente que é contra, mas nós também nesse ponto fomos muito assertivos na forma como a gente apresentou os vereadores, na forma como a gente apresentou os professores, tanto que tivemos essa lei aprovada em 28 dias, desde o momento que ela foi colocada na Câmara até o dia em que ela foi sancionada pelo prefeito, porque houve todo um trabalho de convencimento da rede de que era para a melhoria também das condições da remuneração, né, do profissional. E hoje eu posso dizer que, né, essa política precisa de ajustes, como toda, tem coisas que a gente melhoraria, mas que a gente agora está encontrando o timing certo para fazer esses ajustes, né? Mas eu incentivo e reforço muito, né? Políticas que incentivam o desempenho são importantes, mas elas não resolvem nada sozinho. Todas as experiências no Brasil em que colocaram bônus para professor, por meta SAEB, que não acompanharam essas outras movimentos de formação de professores, de política de gestão, foram fracassadas. Porque, de novo, o professor não atinge o resultado, a escola não atinge o resultado porque não quer, é porque não sabe. Então, a gente tem que dar a meta, dar o incentivo, mas dar as condições também para que eles cheguem lá. Senão fica só um discurso um discurso vazio, né? De colocar metas, botar um incentivo, mas para alguém que não sabe, não tem condições, não tem como chegar lá. Então a gente tem que trabalhar as duas coisas em conjunto.
Obrigada, Diego. Vou fazer só mais 2 perguntas aqui. Tem várias, mas depois vocês podem, né, perguntar para as lideranças aqui das redes no almoço, nos cafés. Vou fazer mais 2. Essa pergunta aqui ela vai ser para, né, a Olíris e também para a Lucimara. No caso, né, a previsão de continuidade dessa formação, né, continuada promovida, né, em 2024, e quais evidências, né, foram consideradas, né, de que essas ações de formação fomentaram mudanças de melhorias. Aí vou pedir que a Olíris e a Lucimara respondam essa pergunta. Em relação à continuidade, sim, está prevista a continuidade dessa prática. Nós já estamos trabalhando em cima de uma próxima formação. E em relação à questão de resultados, acho que ela comentou, nós tivemos sim uma resposta positiva em sala de aula. Nós já observamos isso. Os próprios professores nos contam que estão trabalhando na sala de aula. Os gestores também têm feito, nos mostrado trabalhos que executam e que fazem com os alunos, mandam fotos e mostram para nós o resultado. Isso está sendo muito positivo e, claro, a gente não consegue atingir todos, mas por isso a gente pretende continuar fazendo o 2º ciclo de seminários para a mesma temática. Obrigada. Nós também implantamos como política pública aprovada pelo Conselho Municipal de Educação e ela já faz parte, então, né, do plano plurianual. Então, com certeza, né, anualmente ela vai ter essa continuidade. O que nós ampliamos é a temática. A cada ano definimos de forma coletiva qual é a temática que vamos abranger nessa formação, nesse recorte mais específico, que é então olhar para o professor pesquisador. E os resultados são enormes, né? Percebemos um grupo, um coletivo mais atuante, mais participativo, mais crítico. Quanto mais simples são as palavras, né? Mas quanto mais lemos, mais escrevemos, mais analisamos, mais tensionamos. Então, é nessa perspectiva, né? De ver um professor, um docente, de fato, sendo um profissional, que então ele tem a produção científica. Ele já participa de outros movimentos, de outros grupos de estudo, ele participa de eventos acadêmicos, de relatos de experiência, né, de pesquisas. Pretendemos quantificar, né, ela ainda é uma pesquisa somente bibliográfica, mas pretendemos também ter uma pesquisa com dados quantitativos e os resultados eles vão seguindo nessa lógica, né, de melhoria de atuação enquanto sujeito de produção de conhecimento. Muito obrigada. E para encerrar, a última pergunta, que eu já estou vendo que o pessoal já está se movimentando, já deve estar todo mundo com fome. Então, para Keila, de onde vêm os recursos, né, do prêmio e como é feita a divulgação das boas práticas na rede? Tem uma publicação, tem um e-book? Como que vocês divulgam as boas práticas e de onde vem o recurso do prêmio? O recurso é recurso próprio da educação, né, que é destinado lá no final do ano, a gente, na elaboração do plano de destinação desses recursos, então ele é destinado um valor para que a gente possa fazer, então, essas premiações, né, validadas, então, pela Prefeitura Municipal, ali por meio, né, dos departamentos de finanças, né? Mas é recurso próprio da Secretaria de Educação. A divulgação ela acontece, então, dentro do município, ali dentro nós temos a nossa rede social, nos sites da prefeitura, nas redes sociais, nas divulgações, e e entre os seus pares também, né? A gente acaba fazendo toda essa divulgação ali de quem foram essas pessoas, isso está publicado, está dentro vocês quiserem acompanhar isso desde o primeiro, existe toda uma publicação cronológica desse evento, desde o primeiro momento, desde o primeiro prêmio Educar. Então, você consegue acompanhar quem foram os ganhadores, quais foram as práticas que foram, né, que tiveram, então, esse conceito inovador dentro das suas unidades educacionais.
Muitíssimo obrigada. Tem várias outras perguntas aqui muito interessantes, então vou reforçar esse convite de vocês, né, conversarem no almoço, no café, com essas outras dúvidas, né, com as lideranças aqui e suas equipes. Bom, mais uma vez eu quero parabenizá-los pelas inovações, pelas boas práticas. É assim, muito, muito interessante, muito rica todas as experiências e inovações que vocês estão construindo. E aí, para encerrar, vou pedir também que cada um diga uma frase bem sintética para a gente fechar aqui o nosso painel. E mais uma vez agradeço a vocês, parabenizo e agradeço a todos que estão aqui conosco. Eu gostaria de registrar, então, nesse encerramento, que é possível, sim, pesquisar na educação básica. É possível que os professores façam isso, nós, docentes, né, e me incluo porque faço parte do grupo de estudo, é possível sermos pesquisadores, desenvolvermos, né, essa habilidade e esse direito na educação básica. Produção de conhecimento científico, ela não precisa estar só atrelada ao ensino superior, porque ela precisa também fazer o tensionamento, a reflexão sobre a prática. Então, é possível, sim, fazermos pesquisa na educação básica. Eu quero dizer que a necessidade da formação para os professores faz toda a diferença. O professor que não recebe formação, ele é um professor que fica muitas vezes paralisado no tempo. Ele tem muita atividade, muito compromisso, e se ele não tiver a oportunidade das instâncias dar para ele uma formação, mesmo em serviço, eu diria, e teria que ter sempre em serviço, nós não teremos resultados na sala de aula. E fazer uma formação com poucos recursos, a gente também pode pensar. Nós temos hoje a tecnologia a nosso favor. Eu espero que nós possamos continuar fazendo desta forma outras formações, mas não só online. Nós também pretendemos e fazemos, estamos em construção, inclusive, da política de educação em tempo integral, de forma presencial. Seria isso. Só reforçar a importância de foco, né? Eu, quando trabalhei na Secretaria Estadual de Educação, fui diretor lá há 3 anos, né? Com o professor Eduardo Champs. Uma colega minha falava que muito abraça, pouco espicha, né? E acho que eu aprendi muito que às vezes a gente quer fazer muita coisa na formação, muita coisa nos temas, muitos temas, e não chega a lugar nenhum. Então, quando for pensar um programa de formação continuada, foco. Onde estão as dores? Onde estão as necessidades? Onde estão as prioridades? Foco, 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 foco. Senão o professor também, ele vira uma árvore de Natal de programas, né? O programa de formação disso, o programa de formação disso, a oficina daquilo, e aí no final ele termina sem entender nada e saber como aplicar muito pouco. Então, focar, acho que é muito importante, principalmente municípios aí menores, em que essa formação precisa realmente ser muito assertiva, muito direta e focada naqueles professores que estão lá no dia a dia na sala de aula fazendo diferença para os nossos alunos. Obrigado. Valorizar os profissionais da educação que atuam com compromisso e criatividade e sensibilizar as diferenças e acreditar que uma educação pública de excelência se constrói com protagonismo de quem está todos os dias na sala de aula fazendo a diferença. Perfeito, gente. Muitíssimo obrigada e mais uma vez parabéns a todos. A gente encerra por aqui o painel e bom almoço para nós.